A paz do Senhor, povo de Deus. Pastora Deise Salema, para quem não me conhece, para a primeira vez que está comigo, nós estamos hoje aqui mais um vídeo da nossa série Filhos, como ajudá-los. Amém? Nós estamos com uma página no Facebook, Filhos, como ajudá-los. Entra lá e acompanha para poder você receber todas as notificações, tá? Estão todos os nossos vídeos anteriores. E temos também um playlist aqui no YouTube, aonde Filhos, como ajudá-los também, tá bom? Entra, assina o TV, ativa o sininho, ativa o sininho e se inscreve na página para poder você receber também as notificações, tá bom? Nós temos falado sobre filhos, como ajudá-los. Nós temos falado muito sobre o cognitivo dos nossos filhos, sobre o porquê que os nossos filhos estão tão nervosos, tão desobedientes, tão rebeldes, e por que estão tendo atitudes tão disfuncionais, tão desequilibradas. E a gente viu aí essa semana, né, um garoto aí de 13 anos de idade que matou matou a mãe, matou o irmão e atirou no pai, né? E foi assim, estarrecedor, foi constrangedor ouvir a forma com que ele relatou tudo o que aconteceu para o delegado, né? Numa frieza tremenda. Uma criança, uma adolescente, onde pessoas vizinhos e o próprio pai disse que ele é um menino obediente, um menino que não responde, um menino inteligente, um menino que não é de responder a pai, mãe, as pessoas na rua, ia para a igreja. Então, assim, uma família que frequentava a igreja. Então, assim, uma coisa totalmente desordenada. E o pai apareceu ontem também, ele falando um pouco dos jogos que esse adolescente jogava, né? Que eu anotei até aqui, que é o Free Fire, acho que os 3 piores que tem, se existe pior eu não conheço, o Roblox e a série de Naruto, né? Diz que enterrou isso aqui. São assassinatos, morte, terror. Então, assim, e dito pelo pai, não valorizam a família, os pais. Ele disse, inclusive, que ouviu o garoto falando com um amigo: como é que a gente vai perturbar mais ainda nossos pais? Como é que a gente vai fazer? Então, na realidade, o sistema está fazendo isso com as nossas crianças, redefinindo, ou seja, reprogramando a mente das crianças com relação à família. Eu tenho falado muito isso, não é? Porque quando o diabo desestrutura uma família, ele enfraquece a igreja. E é isso que está acontecendo. Por que a igreja está fraca? Porque está abarrotada de famílias disfuncionais, desestruturadas. Família desestruturada, o casal desestruturado vai gerar filhos disfuncionais. É isso que está acontecendo, né? Por que os nossos filhos estão disfuncionais? Porque a família está desestruturada. E é extremamente importante, a gente não vai falar um pouco, a gente tem falado sobre dissociação da mente, gerar um novo mundo, e através da tortura emocional que esses jogos, filmes e vídeos estão fazendo com a mente das nossas crianças, jovens e adolescentes, não é verdade? Estão torturando, porque isso é uma tortura. Estão torturando a mente deles, estão torturando a emoção dele, o emocional deles. Então isso está acontecendo e chega ao ponto do que aconteceu aí. Só que com esse é um pouco diferente, porque aí com certeza eu não tenho dúvida do que eu estou falando, não foi simplesmente uma dissociação, mas foi também uma possessão. Porque uma criança de 13 anos de idade, um ser humano no normal, independente de idade, independente de qualquer coisa, para fazer algo assim, com tanta frieza, ele tem que estar possesso, não tem como. Então, com certeza, como todos esses jogos, inclusive essa série de Naruto aí que eu ouvi falar um pouco sobre ele, é uma coisa terrível, uma coisa totalmente demoníaco. Esse Naruto, ele tem um demônio nele e que quando ele precisa, ele se transforma nesse demônio, e isso é muito sério, porque ele quis poder. E hoje, o que o sistema leva as crianças, jovens e adolescentes é querer poder. É o poder que está fazendo tudo isso. Eu posso, né? Eu tenho que ser o melhor, porque esses jogos, filmes e vídeos
subsídios, não ensinam as crianças a perder, a lidar com as perdas e lidar também com os acertos, porque nós temos que também aprender a lidar com os ganhos, com os acertos, mas não, você tem que ser o melhor, você não pode errar, você tem que ser o melhor, você não pode errar. Então, tudo isso está levando eles a essa dissociação e literalmente isso aqui foi uma possessão. Não tenho dúvida do que eu estou falando, não tenho dúvida. Essa criança, esse adolescente, com certeza ele estava possesso. A mente dele ainda estava envolvida pelos demônios, por isso daí, a forma tão fria que ele contou tudo e ainda expressou raiva porque quando soube que o pai estava vivo. Gente, não é normal algo assim. Até mesmo quando se falam dessa criança, como ele era, a forma dele agir, né? Que não era uma criança rebelde, não era um adolescente rebelde. Mas, infelizmente, isso aconteceu. E, infelizmente, isso tem acontecido muito nas famílias, em todo o mundo, só que não chegam ao extremo de uma morte. Por isso que não sai, isso não é divulgado, não é tão divulgado como foi divulgado desse adolescente. Porque nem todos chegam à morte, nem todos chegam ao assassinato. Claro, óbvio, evidente. Mas nós não vamos falar desse tipo de dissociação hoje. Hoje eu quero falar de uma dissociação, eu quero contar a história, eu quero contar um pouco o processo de uma criança de 5 anos de idade com autismo e que, desculpa gente, é porque... de uma criança de 5 anos de idade com autismo e o processo que Deus está fazendo na vida dessa criança, porque o autismo, como toda a enfermidade no psique, ela é uma enfermidade degenerativa. Né, o autismo, a bipolaridade, a esquizofrenia, o Alzheimer, tudo isso daí é degenerativo. O que significa isso? Vai de mal a pior. Vai se degenerando a cada dia. E para a medicina, para a ciência, não tem regeneração. É degeneração. Só que para Deus tem, com certeza, sem sombra de dúvida. E eu quero falar um pouquinho de vocês de uma criança com autismo que está sendo regenerado, que a mente dela está sendo regenerada, porque não há nada impossível para Deus. Amém? Então, exatamente, o autismo também é uma dissociação. A criança é uma forma, eu falo muito isso, é uma forma inconsciente que a criança tem de gerar um mundo paralelo, uma forma inconsciente de dizer, se eu gerar um mundo paralelo e eu me firmar neste mundo paralelo, eu não vou sofrer. Eu não vou sofrer com esse abuso emocional que principalmente os meus pais estão fazendo eu passar por ele. Porque isso é nada mais, nada menos do que a disfunção dos pais. A disfunção na família leva muitas crianças a se dissociar uma forma inconsciente. Uma forma inconsciente, não é consciente, uma forma inconsciente da criança dizer, se eu gerar um novo mundo, eu não vou sofrer. Eu falei aqui de um jovem com 26 anos, se eu não me engano. Esse jovem, ele tem o diagnóstico, ele sofre com a bipolaridade e a esquizofrenia. E ele próprio falou para o pessoal da família qual o problema em eu gerar um mundo paralelo, para que eu viva nesse mundo paralelo, uma forma de eu não sofrer aqui nesse mundo atual. Por quê? Porque esse jovem, ele acredita que não tem mais jeito para ele. Ele acredita que ele já tentou de tudo para ele se livrar desta enfermidade do psique, que é a bipolaridade e a esquizofrenia, e ele não vê mais jeito, parou de acreditar em Deus, não acredita em Deus, primeira coisa que o diabo faz as pessoas largarem, né? Então parou de acreditar em Deus e então para ele prefere dissociar, ou seja, gerar um mundo paralelo, para que ele não tenha que assumir digamos assim, o fracasso dele no mundo real. Porque isso faz ele sofrer, então isso daí, para ele não ficar pior, mas é por isso que vem a degeneração, continua a degeneração, porque isso só vai fazer ele se afastar e gerar outro problema, né? Então assim, a gente está vendo com isso que é exatamente o trauma
São traumas, são acontecimentos traumáticos no emocional da pessoa, da criança, tá? Onde vai gerar esse tipo de bloqueio, esse tipo de cárcere no psique da pessoa. Amém? No cognitivo é o que o sistema está fazendo também, mexendo no cognitivo das nossas crianças, jovens e adolescentes, a forma deles pensarem, a forma deles raciocinarem, de terem uma visão das coisas que estão acontecendo. Essa mãe, há 4 meses atrás, ela me procurou, desesperada. Não quero falar nomes aqui, tá? Ela não faz questão, ela falou, pastora, pode dizer meu nome, pode, não tem problema, não quero falar, tá bom? Então eu prefiro não, até mesmo porque ela ainda está dentro do processo com o filho dela, e eu não vejo necessidade da gente estar expondo aqui. Se alguém quiser entrar em contato comigo para perguntar, pastor, eu não acredito no que a senhora está falando, eu posso falar com a mãe dessa pessoa, dessa criança, com certeza eu vou perguntar a ela se ela autoriza e eu vou passar para você o telefone dela, tá bom? Sem problema nenhum, se ela assim autorizar. Então, essa mãe veio há 4 meses atrás, ela veio me procurar porque o filho dela tinha sido diagnosticado com autismo. Só que eu já a conheci, ela já era seguidora minha, já há um bom tempo, tá? 4 anos eu creio que ela é seguidora minha, e eu já sabia, eu já conhecia essa criança e eu já sabia que essa criança tinha um problema. Só que essa mãe, infelizmente, isso é muito sério que eu vou falar agora. Se você, mamãe, papai, tá me ouvindo, normalmente isso é com a mãe. Se você, mamãe, está me ouvindo e você passa por isso, entenda que você só está prejudicando o seu filho. É fazer assim com o problema dos filhos, tá? A maioria, uma grande parte de mães que tem crianças, que têm filhos autistas, que têm filhos que estão mostrando essa característica de uma criança autista, ela prefere não acreditar. Ela prefere fazer assim, né? Cobrir o sol com a peneira e não acreditar. Assim fez essa mãe, que eu vou chamar de Maria, tá? Assim fez a Maria. Ela passou 2 anos da vida dela fingindo que nada aconteceu. E isso é tão sério que verdadeiramente é uma barreira, é um bloqueio que a mãe levanta, e que hoje, quando eu pergunto alguma coisa para ela do que aconteceu nesses 2 anos, ela não consegue. Tem coisas que ela não consegue lembrar. Tem coisas que ela não consegue verdadeiramente lembrar. Como é que seu filho agia há 1 ano atrás, nessa fase? Ela não consegue lembrar. Literalmente é um bloqueio que a mãe levanta, é uma fortaleza que a mãe levanta para não enxergar. Literalmente, não é propósito, não. É um inconsciente. É porque a pessoa não quer aceitar que o filho tenha esse problema, então ela levanta esse bloqueio. E verdadeiramente ela acredita. Por mais que o marido dizia para ela, olha, o nosso filho, ele tá com 5 aninhos, mas ele não fala. Olha, veja que crianças com 2 anos falam normal, e o nosso filho com 4 anos não está falando. Não, isso é coisa da sua cabeça e tal, e para de falar isso, eu não quero mais falar sobre isso e tal. Então assim, e isso é muito comum, infelizmente. E com isso, mamãe, você só está prejudicando mais ainda o seu filho. Porque se você descobre numa situação anterior, antes disso, e você busca ajuda da forma correta, da forma que você vai conseguir regenerar a mente do teu filho, regenerar isso que a medicina chama, que a ciência chama de autismo, melhor vai ser para ele e para você também, não é verdade? Então é um erro muito grande. Tem muita mamãe fazendo isso, e isso é um erro. Não faça isso, mamãe. Se você tá me ouvindo, assuma o erro do seu filho, tá bom? Assuma o erro, não. Assuma o problema que o seu filho está vivendo. Então essa pessoa, a Maria, como tantas outras, fazia exatamente isso. Tá? Então o que acontece? Acontece que gente, olha, o que eu tô vendo? Eu tô vendo que nós estamos com 14 minutos desse vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo e eu vou dar início a um próximo, porque eu não quero passar mais de 15 minutos dentro de cada vídeo, tá bom? Eu passo pro próximo vídeo, eu vou colocar aqui continuação e a gente volta no próximo vídeo. Se eu não me engano é o vídeo 8, que esse aqui é o 7, para que a gente possa continuar a falar um pouco dessa criança com autismo que está
que Deus está regenerando uma degeneração na mente dele, tá bom? Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus seja o meu companheiro, teu companheiro nesse dia, em nome de Jesus. Tchau.